Todos os direitos humanos são universais. Todos eles. Vedação à tortura, proibição de escravidão, de servidão e etc. e tal. Ou seja, tem gente que defende que seria. Veja, ele acabou de levantar uma hipótese aqui. Tem gente que defende que a vedação à tortura é um direito relativo, não é absoluto. Você consegue encontrar alguma hipótese em que seria possível a gente flexibilizar a proibição de tortura? Aqui no Brasil, ele acabou de dar um exemplo, que na visão dele ele poderia fazer isso. Na prova, veja, vamos parar de elocubrar. Eu já disse o que é que vai cair na prova. Todos os direitos humanos são relativos, ponto. Embora temos vozes que defendam a existência de alguns direitos absolutos, como, por exemplo, a proibição de escravidão, a proibição de tortura, etc, etc. Tá? O que ele levantou aqui foi o cenário da bomba relógio que trouxe essa discussão. Entenderam? Tranquilinho aí? Então, são relativos. É assim que a gente responde na prova. Vamos para cá. Vou até botar de outra cor aqui, viu? Porque essa daqui já caiu várias vezes em prova. Ó. Pra cá, ó. Direitos humanos são imprescritíveis. Direitos humanos são imprescritíveis, certo? Eu já falei para vocês aqui, nas aulas de direito constitucional, certo? Eu já falei aqui nas aulas de direito constitucional, o que é a prescrição. Lembram quando eu disse para vocês, olha, quais são os crimes imprescritíveis e inafiançáveis aqui no Brasil? Ração, racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Por força de lei, a injúria racial também, e por força de decisão do STF, a homotransfobia. Ótimo, que bom que vocês estão afiados nisso daí, afiados. Veja, a próxima vez que eu ouvir uma soneca tão grande dessa aqui, vai todo mundo para a água. Alguma dúvida? Não, a gente arranja, ali no banheiro tem. Vai todo mundo para a água. Ou seja, a vida de vocês está dependendo dela. Se nós estivéssemos aqui, guardadas as devidas adaptações, quem viu o filme do Tropa de Elite aqui? Pronto, era um pino aqui de uma granada e eu ia dar a senhora, para a senhora cuidar das nossas vidas aqui. É. Eu já ouvi vários aqui, acabou. Não quero mais ouvir, não. Não se, olha, tô avisando, você também. Não é só ela, não. Você também. Estão ouvindo, né? Pronto. Senhora, número 20. As nossas vidas está em vossa mão. Alguma dúvida? Então vamos voltar. Os direitos humanos são imprescritíveis. O que significa isso daqui? Vamos lá. Nós estávamos relembrando há pouco que nós temos aqui crimes no Brasil que são imprescritíveis, né? E o que significa o crime ser imprescritível? Significa que pode passar o tempo que for, o Estado vai sempre ter o direito, eventualmente, de investigar e de processar o sujeito para que ele seja punido pelo crime que ele cometeu. Em 99% dos casos, os crimes vão ter prazos prescricionais. Por quê? Porque não pode se dar ao Estado o direito eterno de querer investigar e punir alguém. Lembre-se que quanto mais o tempo passa, mais difícil é de você esclarecer aquela determinada conduta delituosa. Pois bem, dito isso, a gente precisa ter em mente o seguinte: o que é então a prescrição? A prescrição é a perda de algo pelo decurso do tempo. Ok? Resumidamente, a prescrição é a perda de algo pelo decurso do tempo. Então, teoricamente, você perde um direito porque passou muito tempo. Alguém lhe deve alguma coisa. Você passou tanto tempo para cobrar aquela dívida que quando você vai cobrar, prescreveu. Passou muito tempo. Passou tanto tempo da ocorrência do crime que o Estado não investigou e nem puniu, aí o crime fez o quê? O crime prescreveu. O que significa isso? Acabou o prazo do Estado de punir o sujeito. Diga, pois não. Por que não é bem assim? Você, mas você acabou de dizer exatamente o que eu falei. Ele estava numa
audiência, ou seja, o processo estava acontecendo. Mesmo 4 anos depois, o processo estava lá. A prescrição, ela impõe prazo para que o processo seja concluído. Então, se o processo está rolando, o Estado está fazendo alguma coisa, entendeu? Pode. Aí, esse é um problema estrutural que a gente tem. Olha, tem caso que é julgado depois de 10, de 15 anos. Se o processo está rolando, paciência, ok? Mas veja, volta para cá, concentra, concentra. Mas o que eu estou dizendo aqui é, quando eu coloco no quadro dizendo que os direitos humanos são imprescritíveis, eu estou dizendo assim, ó, que pode passar o tempo que for. Mesmo que você não usufrua de um determinado direito humano, você vai continuar sendo titular daquele direito. Mesmo que você não use. Você não vai perder o direito humano pelo decurso do tempo. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Habeas corpus é uma garantia que está em praticamente todos os documentos internacionais. Na verdade, o habeas corpus ele é um documento que já existe desde lá do século XIII, século XIV, quando a Inglaterra criou chama-se Habeas Corpus Act, uma ação de habeas corpus para evitar prisões arbitrárias, etc. Então, desde há quase 1000 anos, a gente tem aí um documento que garante a liberdade de locomoção. Então, veja, pode ser que você, e espero que assim o seja, que você passe a sua vida toda e nunca precise impetrar um habeas corpus em seu favor. Porque você nunca vai ter ou uma ameaça ou uma violação à sua liberdade de locomoção. Mas o fato de você não se valer do instrumento significa que você não é titular daquele instrumento? Você continua sendo titular, você continua tendo a qualquer tempo a possibilidade de se valer daquele direito, acontece que você não quer apenas, ou você não vai usufruir. Então veja, dizer que o direito humano é imprescritível significa que você não vai perder o direito pelo decurso do tempo. Enquanto ele estiver previsto no documento internacional, enquanto ele estiver previsto lá na ordem jurídica internacional, você é titular daquele determinado direito. Vou repetir. A palavra-chave aqui é: você não vai perder o direito pelo decurso do tempo. Pode passar o tempo que for, você continuará titular daquele determinado direito. Isso significa dizer que os direitos humanos são o quê? Imprescritíveis. Então, na prova, falou de decurso do tempo, a palavra-chave é essa. Pode reparar que a característica que o examinador vai cobrar é exatamente a imprescritibilidade dos direitos humanos. Fechou aqui? Tranquilo? Então vamos para cá. Eu quero seu pé. Eu quero seu pé um pouquinho. Bora, 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 bora. Eu quero seu pé. Bora, bora, bora. Um pouquinho. Pronto. Próxima vez eu vou dar uma. Vai ser maior, viu? Próxima vez vai ser maior, viu? Vou logo avisando. Ah, é? Quer mais, é? Estragando minha água, tá vendo? Você tá com medo, né, Letícia? A Letícia tá com medo de levar água. Eu vou esquecer isso que você falou agora, viu, Letícia? Eu vou esquecer isso que você falou agora, viu? Aqui dentro a lei sou eu, meu amigo. Aqui dentro eu que comando. Não, e aí? Baixa a mão aí, tá maluca? Baixa a mão aí, rapaz. Senão a gente vai para um caminho perigoso aqui. Senão depois vai sair todo mundo preso da aula, viu? Acaba com esse negócio aí. Acaba a carreira do professor, histórico de vida pregressa de vocês, investigação social. Vai cair todo mundo também quando passar no concurso. Acaba com esse negócio aí. Vamos para cá. Mas matrícula é possível pegar e é possível fazer a identificação mediante outras gravações. Nem se preocupe. Vamos para cá. Vejam, outra coisa importante também. Os direitos humanos, eles são irrenunciáveis. Vou ficar em silêncio uns 30 segundos para ver se eu ouço algum tipo de sonâmbulos aí abrindo a boca, viu? Ó, sabe qual foi a história que eu lembrei, Yasmin? Brincadeiras à parte. Ontem eu recebi uma foto de um amigo meu de exército, ele mandou uma foto no dia que a gente tava voltando do campo básico. Aí eu fiquei conversando com ele, né, a gente relembrando as histórias, aí eu lembrei, tinha um cara na minha turma que era assim, bicho, sonolento que só a peste, pô. Era tapa na cara, era mordida na mão, era beliscão, era cascudo, murro
e o cara dormia. Era um negócio impressionante. Aí uma vez o tenente dando uma instrução, aí o tenente no quadro, acorda, bisonho, vai lá no banheiro, molha o coturno, aí o cara no banheiro, molhou os dois coturnos. Quando vê, lá vem ele entrando na sala de instrução. Chac, 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 o pé todo molhado. Aí passou, o cara sentou, mais uns 10 minutos. Aí quando a gente repara, o tenente tava assim. Ô seu merda! Aí começou a chamar. Você tá dormindo de novo? Arrego, não sei o que tal. Bora, banheiro até o talo. Aí o cara chegou lá, se molhou todinho e voltou, né? Todo molhado para. Aí o tenente, sente aí, eu quero ver se você vai torar agora, né? Que a expressão torar é dormir, né? E tá. Minha gente, mais uns 10 minutos o tenente tinha uma vara de instrução assim, o tenente na mesa. Eu não acredito no que eu tô vendo, não. Aí o cara dormindo, aí o tenente, vai lá de novo, até o talo. Aí o cara foi lá até o talo, voltou. Aí o tenente, você não vai mais ficar sentado, você vai ficar em pé. Se você torar, você vai cair. Aí passou. Aí chegou uma hora que o tenente abriu o sorriso assim, ficou olhando pro cara e todo mundo calado. E o cara lá, ó. Aí o tenente, eu não sei mal o que fazer com esse sujeito, não. Aí o tenente guerreiro, até o talo de novo. Coturno e uniforme todinho. Aí o cara foi. Vou pedir para cortar isso aqui, porque não pode, essas coisas não podem estar sendo publicizadas por aí, não. Aí o tenente mandou o cara ir até o talo, o cara voltou. Aí o tenente. Aí ele ficou em pé. O tenente, guerreiro, você quer ficar em pé ou quer ficar sentado? Aí o cara ficou calado, não sabia o que responder. Vou fazer o seguinte: fique em pé em cima da mesa. Fique em pé em cima da mesa. Se você cair, torando aí, ou você vai se arrebentar, ou você vai se arrebentar, você vai arrebentar o colega ao lado. Você vai torar, guerreiro? Ele disse, não, senhor. Pronto. Aí ficou esperto, depois de uma. Não, coitado nada, ele ficou atento lá à missão, à instrução. Não, coitado não, rapaz. Foi um método tranquilo para ele poder ficar acordado. Entendeu? Não, tranquilo. Teve outra vez no campo que o cara dormiu também, o tenente fez ele ficar segurando dois fuzis assim, levantados, e mandou os caras que estavam do lado tirar os capacetes. Aí o tenente disse, se você torar, você vai arrebentar a cabeça do colega de cá e do colega de cá. Pronto. Dá certo. No instante, a senhora mesmo nunca mais bocejou, depois que eu disse que tá vendo? Rapaz. Todo mundo fica assim. Eu vou pedir para cortar depois essas besteiras aqui. Rapaz, veja que loucura. Nós estamos numa aula de direitos humanos. Não, vão acabar com a minha carreira. Eu vou pedir para. Não, não, não. Eu vou pedir para. Eu vou. Tem ninguém gravando isso aqui, não, né? Eu vou pedir para cortar isso aí. Numa aula de direitos humanos, a gente com essas atrocidades aqui. Pelo amor. Yasmin, me perdoe, viu? Mas minha vontade era mandar todo mundo para água mesmo. Vamos para cá, vou voltar para cá. Ó, vamos concentrar, tá? Que essa característica aqui é importante. Vamos retornar. Vejam só. O texto, eu anotei aqui dizendo o seguinte, que os direitos humanos eles são irrenunciáveis, certo? Vê bem, o direito humano ele é seu pelo simples fato de você existir, certo? Não precisa você fazer absolutamente nada, não precisa você dizer que quer, que não quer. Você é titular de direitos humanos pelo simples fato de você existir. É como se o direito humano aderisse à sua alma a partir do seu nascimento, certo? Pois não. Veja, boa pergunta, boa pergunta. O que acontece é o seguinte, na verdade, quando você não tem documento de identificação, não é que você não tenha direitos, é que vai ser dificultado o acesso a determinados direitos. Você vai ser identificado e aí a partir da identificação você vai acessar o direito, tá? Porque veja, inclusive, é um direito humano fundamental o direito à identidade. E quando eu falo identidade é ser reconhecido pelo seu próprio país. Então, a identidade que eu digo aqui é você ter um nome, você ter um prenome, você ter endereço, você ter moradia, entendeu? Então, você tem que ter o direito à identificação. Se você não tem, qual é a obrigação do Estado? Lhe identificar para que você possa acessar a todos os direitos, tá certo? Mas veja, quando eu estou dizendo aqui que os direitos humanos são irrenunciáveis, eu estou dizendo o seguinte, que o direito humano é seu pelo simples fato de você existir e você não pode abrir mão dele,
Ser irrenunciável significa que você não pode dispor do direito humano. O que você pode é, eventualmente, não se utilizar do direito. Mas é muito parecido com o que eu falei para vocês em relação a ser imprescritível. Enquanto o direito estiver lá previsto no documento internacional, ele é seu e você pode se valer dele naturalmente, tá certo? Você não tem direito a dispor do direito humano. Você não pode abrir mão. O que você pode fazer, a sua vontade, é não se utilizar. Mas você não pode dizer assim, eu quero vender a minha liberdade, eu quero vender a minha dignidade, eu quero vender a minha vida. Você não pode fazer isso, tá certo? Então, os direitos humanos aqui, eles são irrenunciáveis. Você não pode dispor daquele determinado direito. Vejam, tem mais duas características aqui que são ligadas a essa ideia da irrenunciabilidade, que eu vou explicar e vou falar de um caso ou de alguns casos específicos aqui, tá? Mas deixa eu anotar a outra característica. Eu vou colocar assim, ó. Os direitos fundamentais ou direitos humanos aqui, eles são inalienáveis. Eles são inalienáveis, tá certo? Eles são aqui inalienáveis. Vejam, o que é que significa ser inalienável? Ou basicamente, o que é que significa, né, os direitos humanos aqui serem inalienáveis? Vê só. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo. Quando eu falo de ser inalienável, a gente precisa primeiro entender o que significa alienar. O que significa alienar? Vender algo. Então, quando eu digo assim, eu vou alienar um bem, significa que você está vendendo um bem, certo? Então, alienar, no final das contas, significa extrair conteúdo econômico de algo. Então, você está vendendo uma cadeira, você está vendendo um celular, você está o quê? Você está extraindo um conteúdo econômico daquele determinado, né, bem, daquele determinado patrimônio. Em tese, veja, em tese, quando eu digo que os direitos humanos são inalienáveis, eu estou dizendo que você não pode extrair conteúdo econômico do seu direito humano. Você não pode vender um direito humano. Da mesma forma que você não pode dispor aqui renunciando, você não pode também vender um determinado direito humano aqui, tá certo? Vejam, existem situações controversas em relação a essas duas características aqui. E eu vou usar um exemplo de agora. Quem é que está assistindo Big Brother aí? Bora, levanta a mão, sem mentira. Graças a Deus que não tem ninguém assistindo aqui nessa sala, certo? Mas veja, de uns 20 anos, 25 anos para cá, aqui no Brasil, a gente teve essa onda de reality shows, né? Começou lá atrás com No Limite, depois veio não sei o quê. Aí depois começou a onda de reality shows de confinamento. Começou com Big Brother, Casa dos Artistas, depois a Casa dos Artistas... depois a Casa dos Artistas acabou porque foi um golpe que Silvio Santos deu no... Não sei se lembra dessa história. Rapaz, chegaram o pessoal que foi vender, o pessoal da... Acho que é Bentimol, que foi vender o produto à Globo, antes de irem para a Globo vender o produto do Big Brother, foram até Silvio Santos. Aí ofereceram, mostraram o formato, explicaram, e Silvio Santos, quero não. Ok. Quando venderam a Globo e a Globo lançou o primeiro Big Brother, o que Silvio Santos fez? Lançou o mesmo programa, a Casa dos Artistas. O mesmo formato, só que a diferença era com os artistas da época, né? Só mudou o nome. Ainda chegou a ter 3 ou 4 edições, depois ele perdeu o processo e teve que acabar. Aí um tempo depois foi criada a Fazenda lá na Record, que é um modelo americano também, enfim. Aí a gente começou a ver essa lógica de reality show de confinamento. E aí muita gente começou a discutir isso daqui. Gente, quando você vai para um reality show desses daí da vida, você não está renunciando à sua vida privada, não? À sua imagem, à sua honra. Você não está... A liberdade, você não está extraindo um conteúdo econômico, não. Afinal de contas, você está assinando um contrato, está abrindo mão para que... Tá, mas assinou o contrato. Assinou um contrato. Então, veja, a discussão aqui é a seguinte, presta atenção. Como é que você deve se comportar diante disso daqui na prova? Você vai continuar assinalando toda a questão que diga que o direito humano é irrenunciável, que o direito humano é inalienável. Você continua assinalando isso sem problema nenhum. A diferença é que tem se admitido de forma mais atual que temporariamente você possa renunciar a algum direito, beleza? Temporariamente aqui você possa abrir mão de um direito fundamental. Então, quando o camarada entra num programa desse da vida, ele assina um contrato, há um tempo máximo para ele ficar confinado. Acho que no Big Brother hoje está durando 100 dias ou 90 dias, alguma coisa assim. Então,
Você até pode, de repente, renunciar, abrir mão de alguma coisa temporariamente, mas definitivamente você nem pode vender, você não pode alienar, nem pode renunciar. Pois não. Cárcere privado. Mas ali o que aconteceu foi o seguinte: todo mundo foi informado e eles precisaram da concordância expressa dos confinados. Porque se alguém não quisesse, o que está assinado no contrato ia se embora. Porque se você deixa alguém confinado fora do que está previsto em contrato, isso é cárcere privado, pô. Aí a turma está cometendo um crime, beleza? Conseguiram compreender esses dois elementos aqui? Então vamos fazer o seguinte: vamos dar intervalo, eu vou pedir para editarem e daqui a pouco a gente volta. Ei, som, tá gravando já, viu? Conversar besteira, pelo amor de Deus. O áudio tá ok também, né? Valeu. Sim, quem foi que tava falando o que aí? Beleza. Depois de terminar eu vejo. Depois vocês olhem, viu, pessoal, no sistema de vocês, ver se já está constando o material para vocês poderem fazer aí a revisão também. E aí a gente vai vendo aí o conteúdo, tá certo? Então depois vocês certifiquem. Eu mandei, não sei se vocês se recordam, que eu disse para vocês que eu ia mandar uma ficha de questões, aliás, as questões que eu trabalho na turma de carreiras. Eu mandei também, viu? São 10. Calma, vai chegar no sistema. São 10 fichas, tá? Eu acho que até que é mais prático. Era para ser mais prático, né? Eu vou fazer isso então. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar para a Jesse. E aí, Jéssica, a menina da recepção, ela vai encaminhar para vocês, tá certo? Certo, certo. Tu não pegou ainda não? Foi? Tu tinha falado da outra vez, não foi? Mas, rapaz, vamos resolver isso, viu? Vamos resolver. Valeu, viu, minha amiga? Obrigado. Então, vamos lá. Então, vimos aqui, ó. São universais, são históricos, relativos, imprescritíveis, irrenunciáveis e também inalienáveis, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente vai partir para as nossas questões agora. Não estão todas as características que estão nas questões aqui. Existem outras que, na medida em que a gente for respondendo as questões, eu vou acrescentar aqui. Tá belezinha? Então vamos para lá. Vamos pegar a nossa segunda questão aqui para a gente começar a trabalhar, tá certo? Vejam que essa segunda questão já é uma bomba aí para a gente responder. Segunda questão do ano passado, né? Ou seja, 2023. A questão diz assim, ó. A segunda, com relação aos conceitos e abrangência dos direitos humanos, marque a alternativa incorreta, ou seja, o cara está pedindo a incorreta, tá certo? Letra A. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos, mas eles podem ser limitados em situações específicas. Tá certo, né? Uma das características é a ideia de serem relativos, ou seja, em alguma situação a gente pode limitar os nossos direitos aqui, tá certo? Então, letra A está correta, não é o que a gente quer. Letra B. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre os direitos humanos. Tá certo ou tá? Eu vi alguém aqui com medo de responder. É simples. O camarada que é criminoso, ele perde o direito dele, o direito humano, ele continua sendo titular, né? Ele vai ter alguns direitos. A dignidade da pessoa humana, preservação da integridade física. Eu sei que para muita gente não deveria ser assim não, mas é o correto, né? Letra B. Letra C. Os direitos humanos caracterizam-se pela existência da proibição de retrocesso, também chamado de efeito Cliquet ou efeito cliquet. Vamos parar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Que essa é uma característica que sempre aparece também em prova. A gente vai colocar aqui agora, ó, proibição de retrocesso. Vamos colocar aqui, ó. Proibição de retrocesso. Proibição de retrocesso, ou como a questão está chamando o termo técnico, efeito Cliquet ou efeito cliquet. O que é isso daqui? Presta atenção. Essa é uma expressão que ela é utilizada
no pessoal que pratica o alpinismo. O que é isso? Chega em determinado momento da escalada, que o que é que o pessoal vai fazer? Eles vão acionar uma determinada parte do equipamento, e aí eles acionam uma espécie de trava, que vai gerar o seguinte: eles não vão mais voltar para trás. Ou eles continuam subindo, ou eles vão parar pelo menos ali naquele mesmo lugar. Então isso se chama efeito cliquet ou efeito cliquet. Os alpinistas acionam o equipamento, eles não vão mais voltar para trás, eles só vão continuar avançando. Quando eu transponho isso para a ideia de direitos humanos, e eu digo, uma das características é a proibição de retrocesso ou vedação ao retrocesso, eu estou dizendo o seguinte: que quando o Estado começa a concretizar direitos humanos, quando ele implementa políticas públicas, quando ele muda as leis, quando os juízes começam a decidir baseado nos documentos internacionais, o país não pode mais voltar atrás. Ele não vai poder mais acabar com uma política pública, por exemplo, que promove igualdade. Ele não vai mais revogar uma legislação que traz algum direito para um grupo específico. Então, vedação a retrocesso aqui significa você não pode voltar atrás. Você não pode regredir, você não pode retroceder na proteção de direitos humanos. Ou você fica pelo menos parado no mesmo lugar por um tempo, ou você só vai o tempo todo fazer o quê? Ir para frente, tá certo? Então, uma das características aqui é exatamente, a vedação ao retrocesso. Pois não? Certo, certo. Você já deu a resposta. O cara fez o que com a Constituição? Ou seja, meu amigo, a lei é ele. Não tem mais o que fazer. Isso daí não é uma. Veja, nós estamos falando num contexto de normalidade, né? Isso daí é uma situação excepcional que, se o camarada foi o primeiro a rasgar a sua própria Constituição, que deveria ser o primeiro documento que ele deveria respeitar, se ele não respeitou esse primeiro documento, que é o mais importante do país, o que é que vai gerar nele o sentimento de respeitar documentos internacionais? Ele, em tese, o país, em tese, deve, de alguma forma, ser sancionado. Alguns países podem fazer pressão, apresentar sanções políticas e etc. Mas se o camarada instaurou um Estado ditatorial, aí paciência, né? Não tem o que fazer. Ele não respeitou a Constituição, muito menos ele vai respeitar os direitos humanos previstos em documentos internacionais. Beleza? Entenderam o que é vedação a retrocesso? Cuidado com a expressão, viu? Efeito cliquet ou efeito cliquet. Porque pode ser que apareça na prova não esse nome aqui, proibição de retrocesso. Pode ser que apareça. Uma das características dos direitos humanos é o efeito cliquet, ou vedação a efeito cliquet, ou alguma coisa nesse sentido. Mesma coisa, tá? É só você lembrar o nome técnico. Mas a ideia é essa, proibição de retrocesso, tá bom? Então a letra C está correta, não é o que a gente quer. Letra D. Não há distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Qual é a distinção que existe, que a gente viu aqui? A localização dos direitos humanos. Os direitos humanos são localizados em documentos internacionais e os direitos fundamentais são localizados na ordem jurídica interna de um país, em suas constituições e também nas suas respectivas leis. Ou seja, tem sim diferença, tem sim distinção. Na origem não tem. O direito humano e o direito fundamental têm um objetivo: garantir aquilo que a gente viu no início, aqui, dignidade, vida, liberdade. Alguns falam de igualdade também. Eles têm o mesmo DNA, mas a localização é diferente, ou seja, existem distinções sim, beleza? Então, parece que a resposta correta é qual? A letra D. Vamos ler a letra E. Os direitos humanos podem ser exercidos simultaneamente e encontram limites nos outros direitos igualmente consagrados na nossa Constituição. Beleza também, né? Tem alguns autores, não anote isso agora, que daqui a pouco eu vou anotar. Mas tem alguns autores que dizem que o que a letra E está expressando aqui, o conceito é da chamada concorrência dos direitos humanos. Ou seja, você pode exercer, ao mesmo tempo, vários e vários direitos humanos, tá certo? Mas daqui a pouco tem outra questão e eu vou anotar aqui no quadro. Então, a resposta correta, que traz uma informação errada, é a nossa letra D. Tá vendo? Questão de oficial. E a gente desenrola essa daqui. Vamos lá. Respondam aí a terceira questão, por gentileza. A terceira e a quarta. Um minutinho, terceira e quarta.